para frente, tudo que a gente for postando, você vai recebendo o aviso e também deixa o seu like, porque o algoritmo entende isso como poxa, é aqui que eu gosto de estar. Aí o que que ele faz? Ele tem o poder de projetar o nosso canal para maiores visibilizações. Essa parte só depende de você. A minha é chegar aqui com fidelidade, com constância e fazer, como temos feito. E estamos na iminência de concluirmos os quase 3 anos de exposição bíblica de Mateus. Nós já estamos com 2 anos e 10 meses, fazendo 2 anos e 11 meses agora, daqui a mais uns dias, na semana que vem. E nós iniciamos essa sequência e agora, ultimamente, nós passamos 2 meses, abrindo um parêntese, em Mateus, indo para o Evangelho de João. Você lembra que a gente ficou em João do capítulo 13 ao capítulo 17. Terminamos o capítulo 17 na semana passada. E é ele que termina da seguinte maneira: depois do que nós vimos e que é chamado de a oração sacerdotal de Cristo, e a gente viu os elementos todos que a contém e falamos, não com exaustividade, porque só para vocês terem uma ideia, apenas sobre esse capítulo 17 de João, eu tenho um livro desse tamanho, chamado Oração para Viver e Morrer, lançado há muitos anos, em 89, 90, o livro Oração para Viver e Morrer. Milhares de pessoas já o leram. Ele é exclusivamente sobre o capítulo 17 do Evangelho de João. Então, por isso eu disse que não foi uma exposição com nenhum tipo de acurácia, de detalhamento, de exaustividade. Foi só o suficiente para todo mundo entender o que está dito aqui. Quando termina o capítulo 17, final daquela oração, o verso de 1º do capítulo 18 de João, diz assim: tendo Jesus dito estas coisas, estas palavras, daquela oração e tudo que precedeu aquela oração, desde aquela sequência que a gente iniciou no capítulo 13, tendo Jesus dito estas palavras, essas do contexto, saiu daquele lugar, daquele cenáculo, juntamente com os seus discípulos, para o outro lado do Ribeiro do Cedron. Quem ouve falar nisso? Outro lado do Ribeiro do Cedron. Um amazonense lendo isso aqui fica pensando que tiveram que pegar um barco, atravessar. Não, é uma bobaginha. Naquele tempo de Jesus era um riacho muito singelo que passava por ali, dividindo a esplanada do Monte do Templo do Monte das Oliveiras. Em períodos invernais, as águas ficavam mais caudalosas, passando por ali. Mas no período normal do ano, no máximo era um fiapo de água que atravessava. Hoje em dia, infelizmente, nem mais água tem por lá. Tudo embaixo da terra. Você só sabe que ali é o Vale do Cedron. Já não se pode nem aludir ao Ribeiro do Cedron. Pois bem, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do Ribeiro do Cedron, que é hoje em dia, uma pontezinha de mais ou menos uns 50 metros, atravessa de um lado para o outro. E se quiser descer e ir a pé, desce também. Eu adoro fazer tudo a pé. E levar pessoas lá para baixo, mostrar, ir com elas a pé até o Vale de Josafá. Enfim, aquilo ali é quintal da minha casa. Então, Jesus os levou para o outro lado do Ribeiro do Cedron, para o Monte das Oliveiras, para o lugar onde havia um jardim. E o jardim é conhecido como Jardim do Getsemane, que significa o jardim do lugar da prensa do azeite. Lá é cheio de oliveiras. Por isso é Jardim das Oliveiras, Monte das Oliveiras. Do lado de lá tudo é oliveira. Para além daquele ribeirinho, ou daquela pequena divisão que depois se alarga num vale mais amplo, mas não tão amplo assim, nada é muito grande. Então, ali havia um lugar para prensa do azeite, para fazer das azeitonas o azeite puro. E é para lá que Jesus vai ser moído, ser prensado, ser angustiado, do outro vale.
no outro lado, no jardim chamado do Getsêmani. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Por quê? Porque Jesus ali estivera com os seus discípulos muitas vezes antes, orando, dormindo nas cavernas que ali havia em abundância. Hoje quase todas essas cavernas são ocupadas por algum templo na frente, alguma coisa assim. Estragaram a originalidade do lugar com esse monte de nichos sagrados que enfeiam a natureza. Pois bem, e aí foi por causa disso que Judas foi entregar Jesus, dizendo: olha, eu sei onde está aquele a quem vocês estão procurando, Jesus o Nazareno. Vocês já ouviram de mim em dias anteriores, há 2 meses atrás, o detalhamento dessa ocorrência toda. Hoje a gente volta para Mateus 26, para darmos continuidade até o final, no capítulo 28. E o que está dito aqui, depois da narrativa de Judas, indicado como traidor, e saiu, como diz João, para procurar o pessoal e dizer: olha, eu sei onde ele está, a hora é agora. Já tinha feito o acerto, o negócio estava preparado, o valor da traição estava estabelecido, aquela angústia toda que tomou conta de todo mundo estava precificada para acontecer como de fato aconteceu. E depois de tudo que a gente viu em João 13, as conversas, tudo começou com aquele lavar de pés, foi crescendo para falar do Consolador, da transcendência, das moradas celestiais, da necessidade de se ter um vínculo essencial com Cristo eterno, com o Espírito de Cristo, como um ramo da videira é plantado e sai, e brota, e se alimenta, e se vivifica e frutifica da videira da qual ele decorre. Assim, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Só damos o fruto do Evangelho se estivermos recebendo da seiva da sua vida. Se damos esse fruto do amor no Evangelho e recebemos dessa seiva, uma das coisas que Jesus disse que naturalmente nos ocorreria é que a gente teria grande alegria em falar com o Pai. Porque assim como Jesus falava com o Pai, nós falaríamos. Porque agora nós estaríamos habitados por Cristo, pelo Espírito de Cristo. Já não anda conosco do lado de fora, mas habita o nosso coração. É uma dessas moradas onde ele habita, sou eu, e eu habitarei numa das moradas que são nele, para onde eu irei. Mas hoje eu já o habito e ele me habita, eu estou nele e ele está em mim. Isso dá uma vontade grande de orar. Não por orar, mas por conversar, por expressar, por terapeutizar a minha relação com Deus, aonde eu abro os escaninhos mais profundos do meu coração, expresso os desejos mais íntimos do meu ser, os sonhos, as aspirações, as necessidades, as intercessões. Falo com ele, Jesus disse: isso vai acontecer e vocês vão ver que o Pai vai responder. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, porque o próprio Pai vos ama e sabe que vós me tendes amado e obedecido à minha palavra. Então as orações que a gente faz são de acordo com a vontade dele, mas Jesus disse que o resultado disso era um gozo eterno que iria tomar conta da gente. Isso quando as coisas são como Jesus disse que elas deveriam ser. Se elas não são como Jesus disse que elas deveriam ser na nossa vida, nada do que Jesus prometeu como alegria, gozo, comunhão, força, consolação, ousadia para viver, inabalabilidade, resistência, perseverança, flutuação em tempo ou fora de tempo, o tempo todo, cheios da graça de Deus, sendo o lugar onde a graça e a verdade se encontram para namorar, se beijam na minha alma e eu reproduzo a graça e a verdade habitando o meu ser, se beijando e namorando em mim, a felicidade de Deus em mim crescendo e se manifestando. E aí ele desemboca isso tudo naquela oração de intercessão do capítulo 17 de João, conforme a gente viu. E hoje, retornando aqui, o que nos falta é no capítulo 26 de Mateus, olharmos para o verso 26 e daí em diante.
que diz assim: enquanto comiam, porque Judas saiu para trair, e Jesus, já com tudo pronto, depois de todo aquele período de conversa, não necessariamente eles ficaram sentados no mesmo lugar, como uma ceiazinha medieval do Leonardo da Vinci, que parece com qualquer coisa, menos com a ceia original do cenáculo em Jerusalém no primeiro século, que era uma coisa simples, 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 simples. Nada a ver com aquela ceia, com aquela Eucaristia de Leonardo da Vinci. Não. Era um lugar singelo. A mesa era baixa, o pessoal sentava no chão. Pegavam tudo com a mão, dividiam, partiam, comiam. Não havia esse rigorismo ascético todo, nada disso. Enquanto comiam da Páscoa, dos elementos judaicos da Páscoa, ervas amargas, pães asmos, o cordeiro para o holocausto, que agora ali era só uma simbolização da ceia, esses elementos pascais, que faziam parte daquilo que todas as demais famílias em todos os outros lugares estavam comendo, provando e experimentando. Então, enquanto eles comiam a Páscoa, que não era novidade para eles, eles tinham crescido no ambiente onde se comemorava a Páscoa uma vez por ano, todos os discípulos de Jesus e a própria família de Jesus, enquanto eles comiam do que era completamente natural que acontecesse naquele dia de festa, tomou Jesus um pão, qualquer um dos pães que estavam ali. Não tinha um pão separado, designado, como sagrado. Olha o pão sagrado. Os outros são pães. Esse aqui é o sagrado. Não, era um pão de todos os pães. Tomou um pão. E após ter tomado aquele pão, abençoou-o. E são pães grandes, redondos, como até hoje se come no Oriente Médio. E o partiu. É um pão que você rasga. Vai rasgando em pedaços. Parece uma pizza média. Vai rasgando. O partiu e o deu aos discípulos, que estavam ali, homens e mulheres, dizendo: tomai e comei, peguem e comam. Tendo abençoado o pão, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. É claro que não era aquele pão que era o corpo dele, não era um pedaço de mão, não era um pedaço de fígado, não era um pedaço de rim, não era nada disso. Era uma expressão do que ele faria, do que ele entregaria em favor. Assim como o próprio corpo dele pregado na cruz, não era para ninguém chegar lá e tirar pedaço de dedo, nem de mindinho, nem de uva, nem de pele, nem de pelo, nem de cabelo, nem de nada, porque seria feitiçaria, fetiche. Pode ter saído do corpo de Jesus, mas se você olhar com essa atitude fetichista, virou magia negra na sua cabeça. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem sem fetichismo, apenas em espírito e em verdade, porque são esses os que com lucidez o Pai procura para serem seus adoradores. Serão os únicos capazes de olhar para a vida com a lucidez iluminante do olhar de Cristo Jesus. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças ao Pai: Pai, obrigado pelo fruto da videira, com o qual temos nos alimentado, e a humanidade tem provado delícias e alegrias. Muito obrigado. E que hoje representa o meu sangue, que será derramado em favor de todo aquele que quiser receber o benefício dessa graça, sabendo, e os que não sabendo, se coloquem em coração quebrantado e receberão também automaticamente os benefícios dessa graça. E deu a eles o cálice, depois das ações de graças, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Moisés tinha feito um sangue com sacrifício de bodes, de touros, de ovelhas, de cabras, de animais variados,
aos montes e aos borbotões interminavelmente. Era aquele ajuntamento de mosca, tanto quanto os assírios também fizeram, os babilônios também fizeram, os egípcios em grande quantidade, todos os povos da terra, os astecas, os maias, os incas, os povos mais variados do mundo fizeram suas oferendas, a maioria das quais com derramamento de sangue. E Jesus está apenas se utilizando de uma consciência, um elemento presente no inconsciente coletivo da humanidade, já estava ali implantado para não matar ninguém, não matou nenhum animal, não fez nada disso, era pão e era vinho espremido da videira, que ele tinha acabado de usar como exemplo dele próprio, de modo que naquele dia, aquele tomado vinho que viera da videira, para quem fosse um ouvinte atento, com o coração ansioso de sorver e aprender tudo, aquele cálice tinha um significado sublimemente extraordinário, como eles nunca tinham olhado para aquilo, jamais como olharam agora. Não porque ali houvesse sangue, mas porque ali havia um vinho de gratidão. Pelo que Jesus faria na cruz em favor de todos os homens, dos que sabiam e dos que não sabiam, atraindo todos a si mesmo. Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Não da aliança de Moisés, com bodes, touros, com sacerdotes da tribo de Levi. Tudo isso acabou, templo, necessidade de templo, tudo isso eram sombras de coisas que haviam de vir. Tudo isso era apenas arquétipo, era apenas simbolização. Eu sou a consumação, eu sou o cumprimento, eu sou a realidade, eu sou a expressão exata de tudo que aquilo apenas simbolizava. A primeira aliança de Moisés era uma aliança de véu, de sombra, de silhuetas. Era uma aliança da caverna de Platão, onde só se via a projeção de sombras. A primeira aliança do Velho Testamento, essa aqui é fora da caverna de Platão, é vendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vendo as ações de graça se transformarem o sagrado em santo, e tudo em santo, e todas as coisas em adoração a Deus. Comei e bebei dele todos. Essa é a nova aliança. Esse é o sangue derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados, para cobrir. Essa é a verdadeira arca da aliança, o verdadeiro propiciatório, aonde todo o pecado é coberto, toda a culpa é tirada. E é uma expressão definitivamente simbolizada aos sentidos para ser definitivamente apropriada na consciência do Espírito. Eu vivo sem culpa, sem pecado e sem medo. Deixei de ser um pecador? Não. Deixei de cometer pecado? Não. Às vezes eu peco até quando não sinto ou não percebo que estou pecando. Depois de alguma avaliação que eu digo, que coisa mais tola que eu disse, pensei, imaginei, que tolice, meu Deus. Como a gente cresce, cresce, cresce e ainda tem infinitamente mais para crescer. Mas isso não se transforma em mim em sentimento de culpa, nem angústia, nem separação de Deus. Não me faz ficar um dia inteiro me consagrando para poder voltar a orar por doentes, aflitos, angustiados. Não, está tudo pago, tudo feito. Antes de acontecer já estava resolvido. Na cruz de Cristo, que tirou o meu pecado, tira e tirará. Eu vivo justificado, vivo sob a propiciação, a cobertura absoluta da minha vida em Cristo. Essa é a nova aliança em Cristo Jesus. Digo-vos que desta hora em diante, Jesus falou, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco do reino de Deus. Isso ele voltou a fazer 4 dias depois, 3 dias depois, quando ressuscitou de entre os mortos. E tanto o Evangelho de Lucas, quanto o livro de Atos dos Apóstolos, nos dizem que ele ficou 40 dias a mais com os seus discípulos, ressuscitado de entre os mortos, aparecendo de dia, de noite, a hora que quisesse, comendo e bebendo com eles depois da sua ressurreição. Comeu pães, comeu peixe, bebeu água, bebeu vinho, bebeu cevita, que era mais bebida do que água naqueles dias, que era a cerveja romana
extremamente consumida por todo mundo na Galiléia, porque às vezes era até mais saudável do que a água. 40 dias e 40 noites, mostrando que o reino de Deus se corporificou, se concretizou de maneira inequívoca na sua ressurreição dos mortos. E ele bebeu de novo com eles um tempo depois, e beberá não com esse ritual do primeiro século, mas com modos de fazer que a gente não pode nem imaginar. Ele serve comunhão a mim, sem pão, sem vinho, sem nada, no abstrato da minha consciência, todo dia, toda hora, o tempo todo. Quando a gente deixa de ficar preso ao momento sagrado, à hora do sagrado, à mesa sagrada, ao pão sagrado, ao vinho sagrado, às companhias sagradas, ao horário cronológico da prática do sagrado, tudo isso é bobagem, no segundo evangelho. Aí o verso 30 diz: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É interessante, porque essa é a única vez nos 4 evangelhos que se diz que Jesus cantou. Não estou dizendo que ele nunca cantou antes. Cantou, certamente. As pessoas às vezes andavam em longas caminhadas cantando. Cantando músicas culturais, cantando hinos, cantando o que quisessem. Não havia liturgia, só pode cantar salmos. Com Jesus, não. Com Jesus, não. Eles cantavam. Mas nunca se fez esse registro. Porque o cantar não tinha essa importância toda que o cantar ganhou depois, nos cultos. Aí o cantar foi se tornando, em alguns lugares, quase que o elemento litúrgico por excelência, onde se gasta mais tempo é no cantar. E hoje em dia é no cantar. Não tem mais pregação praticamente, exceto em algumas igrejas históricas, assim mesmo. São pregações com relógio numa contagem regressiva para o pregador parar naquela hora e não passar. Agora, o louvor às vezes é 2, 3 vezes mais do que o tempo da pregação, e o tempo de pedir dinheiro não tem limites para acontecer. Esses são os cultos de hoje em dia. Não tem nada a ver com Jesus. Ele ficou aqui 3 anos e 6 meses e os evangelistas só registraram um canto. Um canto. E a gente tem quase certeza de qual tenha sido, num salmo. E cantava com certa regularidade no final da celebração da Páscoa. Muito provavelmente eles cantaram aquele salmo. Todos juntos, sem acompanhamento, sem música, a capela. E saíram dali. Saíram dali para o Monte das Oliveiras. Como João disse, desceram, atravessaram o Ribeiro do Cedron e foram para o Jardim do Getsêmani. E é daqui para frente que eu continuarei com você no dia de amanhã. Hoje foi propositalmente essa coisa mais simples do mundo para ver se, pela simplicidade, o entendimento, todavia, se abre um pouquinho, pelo menos. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra singela para filhinhos e netos tenha entrado em algum coração que não esteja predisposto contra a pureza e a simplicidade do Evangelho, conforme ensinado e praticado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que eu peço que tu realizes na consciência de cada pessoa que me vê e que me ouve, enquanto eu digo tudo isso com um coração sincero, puro e feliz na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.